Inicia-se agora o programa Cruzada, a Igreja da Nova Tramandaí, com direção do pastor Michel Brum e seus convidados, trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Paz, amados, tenham uma excepcional noite. Estamos aqui na web rádio, né? E uma novidade, né? Estamos aí também falando aqui com o irmão Silvio sobre a Web TV, né? Então, a partir de agora também já vamos estar aí na Web TV. Olha que legal. Sou o pastor Henrique, aqui pastora Luciane, minha esposa. Salve os irmãos com a paz do Senhor, Deus abençoe. Estamos representando aqui a Igreja Cruzada. O pastor Michel hoje não está conosco, então estamos aí na missão, né? Para conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Ler alguns capítulos, né? A gente sabe que a Bíblia contém aí 35 mil versículos, então vamos escolher alguns aqui para a gente conversar. Quem quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem fazendo alguma pergunta, a gente sim vai responder. E estamos aqui para realmente falar de Deus, falar das coisas boas do Senhor. Vamos orar para iniciar, e aí sim a gente entra aí com a palavra. Quero que vocês sejam abençoados nessa noite, que aproveitem bem essa palavra, que invada o seu coração, seja como uma flecha. Deixa Deus falar com você hoje. Senhor amado, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, por este meio de comunicação, Senhor, que Tu coloca para que chegamos até a casa dessas pessoas, desses irmãos, que talvez não possam sair de casa, que talvez estão acamados, ou até mesmo em um hospital, mas sabemos, Senhor, que a Tua palavra é forte. O livro de Gênesis diz que tudo começou com a palavra. Senhor amado, como Tu é bom, Jesus. Nos cuida, Senhor, nos abençoa nesse dia, Senhor amado. Santo é o Teu nome, Jesus. Que possamos estar sempre na Tua presença, Senhor, e seguir sempre os Teus caminhos. Obrigado, meu Deus. Amém, irmãos? Irmãos, sabemos que Deus, Ele é o Rei. É aquele que faz todas as coisas. E se a gente for buscar em Gênesis, no primeiro livro, diz que Ele criou todas as coisas e botou tudo a nosso comando para que nós administrássemos. Então, tudo que você precisa hoje é crer. É dizer, Senhor, eu quero que Tu me deu. Deixa eu decidir. Eu quero. Seja como uma semente jogada à terra e dá o seu fruto. Não sei se você sabe, mas uma árvore com fruto, tu tem que tirar o fruto dela, tem que arrancar. Se ele ficar ali, se ele permanecer, esse fruto vai estragar e a árvore vai ficar fraca. Então, dê o seu fruto. Amém? Irmã Luciane, se apresenta, fala um pouquinho aí. Salve, com a paz do Senhor, que Deus abençoe. Primeira vez, irmãos, hoje estou ansiosa, muito honrada por poder participar do programa hoje. Senti muito feliz por receber esse convite do nosso pastor, para que a gente possa estar hoje aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor com os ouvintes da rádio. Fiquei muito contente e espero não decepcionar os irmãos quanto ao conteúdo, né? Que a gente veio falar da palavra do Senhor. Então, se os irmãos tiverem alguma pergunta, mandem lá pra gente. A gente gosta de perguntas, a gente gosta de responder algumas dúvidas dos irmãos. Aquilo que estiver dá ao nosso alcance, né? Porque a gente não é dono da verdade, né? A gente entende alguma coisinha.
Nós não somos donos da verdade. Se a gente puder explicar alguma dúvida de algum irmão aí, estamos abertos. E se alguém quiser sugerir alguma coisa também, estamos abertos a sugestões. Amém, irmãos? Quem está com a Bíblia em casa ou no celular, eu gosto já de usar a Bíblia mesmo, né? No papel, modo antigo, mas pode ser usada também no celular. Hoje já está mais moderno, né, as coisas. A gente vai seguir ali em Tiago, né? Então o pastor já vinha trabalhando aí nesses capítulos de Tiago, né, que são só 5, né? Tiago é um livro não muito grande, mas ele é grandioso nas palavras dele, né? Tiago, se tu for ler todo o livro dele, do 1 até o 5, tu vai ver que é bem atual. Muitas coisas que ele fala ali, a gente fica apavorado. Nossa, isso é hoje que está acontecendo. Coisas que foram escritas mais de 3.000 anos atrás. Então, Tiago, no capítulo 4, no verso 1, diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. De onde que vêm as lutas, irmão? É uma pergunta, irmã Luciane. De onde vêm as lutas? As lutas, cada um tem a sua, né? Cada um tem as suas dificuldades, e cada um tem as suas próprias lutas, e elas não podem ser divididas com os outros. Cada um tem que superar as suas dificuldades, superar as suas limitações. E óbvio, né, que a gente sempre tem que buscar isso na palavra do Senhor, buscar as nossas forças no Senhor. E a Bíblia, ela ajuda muito a gente quanto a isso, porque no meu entendimento, a Bíblia é um manual de instruções para o ser humano. Ela foi feita para nos ajudar a viver da maneira correta como Deus planejou para nós. Deus fez todas as coisas, fez o homem, colocou no mundo, a gente entende que a gente não pertence ao mundo, né? Mas colocou lá no Jardim do Éden e disse que a gente pudesse dominar sobre todas as coisas. Mas o que é mais difícil é dominar nós mesmos, né? É conseguir dominar nós mesmos e dominar estes desejos maus que está falando ali. Mas tudo é possível àquele que crê no Senhor. Amém. Muito bem. Como é posto aqui, né? Como o Tiago fala, o mais difícil é dominar a língua. É o mais difícil. Como a irmã falou sobre o manual, sim, a Bíblia é o nosso manual. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito com o dinheiro. Eu tenho que ser próspero, eu tenho que ter dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro, irmão. Senão muitos ricos, milionários, não se matavam. Eles têm tudo. Por quê? Vir a morte, pular de uma ponte, se já são ricos. Então, a prosperidade não é isso. A prosperidade é ter o amor. Agora, por outro lado, se tu quer ser rico, leia a Bíblia. Salomão. Busque Salomão na Bíblia, que tu vai ver quem era rico. Muito rico. Aí sim. Amém? Ainda no 4, aqui no verso 2, diz assim: Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, então estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. O que, irmão?
interessante isso, né? Na própria palavra do Senhor diz que pedi e dar-se-vos-á, bater e a porta vos abrir. A gente tem que aprender a pedir aquilo que a gente quer para Deus, mas na própria palavra diz que a gente não sabe pedir e o nosso coração está cheio de coisas más e às vezes Deus não nos dá porque o nosso desejo não é verdadeiro, não é verdadeiramente bom, não é uma coisa que vai vai nos ajudar no nosso crescimento. Então Deus acaba não permitindo aquilo ali. E aí às vezes as pessoas se revoltam, dizem, Deus não atendeu o meu pedido, mas ela nem refletiu se verdadeiramente aquilo iria fazer bem para ela. E, claro, óbvio, Deus, na sua imensa sabedoria, não permite que aconteçam algumas coisas na nossa vida e nos dá livramento. Amém. Saber pedir, né, irmãos? Quando a gente vira a chave e descobre realmente que tudo foi dado a nós, basta a gente querer. Eu sempre falo, e sempre vou continuar falando isso, que sempre quando alguém vem reclamar, não tem serviço, aí eu fico pensando, mas como tu não tem serviço, cara? Não tenho, ninguém me dá serviço. Aí eu fico imaginando, olho para cima, vejo o sol. No outro dia tem a chuva. Se tem o sol, está queimando as pinturas das casas. Então tem que pintar de novo. Já é um serviço. Se chove demais, acaba estragando algum telhado. Já tem serviço. O problema é que o ser humano, ele quer na área dele. Então, se eu sou motorista, eu só vou trabalhar de motorista. Então, quer dizer, aprenda a pedir para o Senhor. Se é isso que tu quer, então peça que tu quer um trabalho de motorista. Porque o serviço sempre vai ter. A grama cresce. A grama cresce. Eu acredito que se tu pegar aí uma ferramenta de trabalho, como uma enxada, né, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, e bater em algumas casas aí, com certeza tu vai achar um serviço. Nem que tu ganhe R$10, mas é um serviço. E todo serviço é digno. Amém? Na parte 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Vou ler de novo, irmãos. E quando pedem, não recebem. O que não recebem, né? Porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. É aquilo que eu falei antes, né? Que às vezes a gente não sabe pedir, pede para Deus e Deus não dá. Porque Ele conhece o nosso coração. E Ele nos conhece melhor que nós mesmos. E Ele entende que aquilo não vai acrescentar na nossa vida. Aquilo seria só para usá-las para o nosso próprio prazer, o prazer da carne. Que às vezes é a carne que a gente tem que dar uma esmagadinha, né? E Ele não atende o nosso pedido. E as pessoas ficam frustradas quanto a isso. Mas a gente não pode barganhar com o Senhor. As nossas orações, elas não devem ser de maneira nenhuma barganha. Senhor, se tu fizer isso para mim, eu faço tal coisa. Não, está errado. A gente tem que orar de uma maneira que a nossa oração venha engrandecer ainda mais o Senhor. O Senhor não precisa da gente para nada.
Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele Aleluia. não precisa da gente. Somos nós que somos pequenos e que precisamos dele. Então nós temos que aprender a pedir aquilo que a gente verdadeiramente precisa. Porque tudo já nos foi dado. Nós temos que tomar posse. Entender quem nós somos e tomar posse das nossas bênçãos da maneira correta. Amém. Aprenda, irmão, a tomar posse do que Deus lhe deu. Aprenda. Eu costumo dizer que somos generais do exército do Senhor. Somos reconhecidos como generais. Ah, mas aqui na terra eu sou motorista. Ah, mas no reino do céu eu sou general. Eu tenho consciência disso, você tem que ter também. Preste atenção, irmão. Você é general do reino de Deus. Oh, aleluia. Eu gosto muito de Tiago porque ele fala a verdade mesmo. Eu acho que por conta da proximidade que pelo livro e que a gente já pesquisou um pouco, a princípio esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Então acho que por isso, pela proximidade, ele fala coisas mesmo, como ele também ensinava nas sinagogas. Então a palavra dele é forte. E no 4, capítulo 4, verso 4, diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Oh, aleluia! A gente estava conversando isso antes aqui de iniciar aqui o nosso programa na web rádio. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Somos o sal da terra. Somos o sal da terra. Somos diferentes? Sim, somos. Somos conhecidos como loucos? Sim, somos diferentes. Minha irmã? Isso é verdade. Seguindo um pouquinho ali, continuando, diz assim: quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. É muito interessante porque, sim, quando a gente ama as coisas do mundo, a gente acaba se afastando de Deus. Não é Ele que se afasta de nós, não. Ele sempre vai ser soberano em tudo, mas somos nós que nos afastamos dele. E quando nós nos afastamos, aí a vida fica mais difícil. Eu acho que, sim, pelo fato da gente se tornar inimigo de Deus, a gente não vai mais poder desfrutar da bondade do Senhor. Ele é bom o tempo todo. O Senhor é muito bom e bom o tempo todo. Mas quando a gente se afasta dele, a gente não pode desfrutar da bondade do Senhor. Amém? Às vezes fica alguma dúvida, né? O pessoal às vezes pergunta: mas o que é o mundo? O que é o mundo? O mundo é o mal, gente. Imoralidade. É tudo que está vindo à tona agora, com esses processos novos, que vai contra a Bíblia. Isso a gente chama de mundo. Agora, como eu consigo me afastar de Deus, que é amor, que é aquele que só me dá amor, que me deu um manual para me seguir, que disse para mim: tu é a minha imagem e semelhança. Como que eu vou me afastar dele? Como que eu vou querer sair para o mundo e querer coisas temporárias se eu posso ter a eterna com Deus? Devemos pensar um pouco, irmãos.
para que não caímos nessas armadilhas do inimigo. Devemos ter cuidado. No verso 7 diz assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentam o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Essa palavra é muito forte, porque aqui tem um enfrentamento. Deus diz que nós podemos enfrentar o diabo, claro, com muito cuidado, né? Nós podemos enfrentar o diabo, e ali diz: enfrente o diabo e ele fugirá de vocês. E isso só é possível, irmãos, porque Cristo já derrotou o diabo. Eu não vou dizer para vocês, façam afronta, de maneira nenhuma. Eu acho que as pessoas têm que entender que sim, o diabo pode interferir na nossa vida, mas a presença de Deus é maior. Nós temos que afrontar da maneira de optar por outro caminho, optar pelo caminho do Senhor, dizer não às coisas que o mundo oferece. Isso é, de certa maneira, ao meu ver, enfrentar o diabo. Dizer não aos prazeres da carne. Dizer que eu prefiro as coisas que vêm de Deus do que as coisas que vêm do mundo. Porque as coisas do mundo são passageiras e as coisas que vêm de Deus, elas são duradouras. E preenche muito melhor. As pessoas buscam nos prazeres do mundo preencher aquele vazio que sentem no próprio coração. Então vão procurar a bebida alcoólica, a utilização de entorpecente, esse tipo de coisa. Mas o Senhor já preparou no nosso coração um espaço para Ele. E esse espaço não vai poder ser preenchido de maneira nenhuma com outra coisa do mundo. Esse é um espaço que é reservado única e exclusivamente para Ele. E quando tu encontra o Senhor e tu te derrama aos pés do Senhor, e tu entende quem tu é, que tu é filho amado, que tudo que Jesus fez por nós, fez por amor, e que nós temos o inimigo, ele já foi derrotado, e nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. Isso diz na palavra do Senhor, que nós somos mais que vencedores, porque Ele já venceu o inimigo. E por isso nós podemos derrotar o inimigo também, porque Ele já fez primeiro. E nós podemos seguir o exemplo que Ele nos deu. Então, é uma opção, né? É uma opção, servir a Deus é uma opção. Como optar pelas coisas do mundo. Mas as pessoas que optam pelas coisas do mundo nunca vão ter esse vazio preenchido. Nós somos tidos como loucos porque nós adoramos o Senhor, nós abdicamos de algumas coisas do mundo e nós somos tidos como loucos. Mas essa loucura, ela não tem explicação. Só quem sente, que entende. Mas a gente não consegue nem explicar o que é isso. Se viver na presença do Senhor, como foi ontem, o estudo que nós tivemos ontem foi maravilhoso. Foi indescritível. Só quem estava lá que sentiu para entender. Não tem nem como descrever. Amém. Ontem na igreja Nova Tramandaí, cruzada em Nova Tramandaí, tivemos um estudo que era para ser teórico, mas no fim foi prático. E Deus fez a diferença naquele lugar ontem. A gente levou o caderno para anotar as coisas.
Eu não notei uma palavra. Não anotei. Não teve como. Não somos. Ontem foi Tomara. prático. Só benção. Só adoração, muita Só adoração. E fomos tomados pelo poder do Espírito Santo no louvor e foi só bênção, muita bênção. 1h30 de estudo, 1h30 de prática. Como estava acontecendo, né, num país aí, nos Estados Unidos, se não me engano. O nome da cidade não me lembro. E ficaram vários dias. Ontem quase que a gente fica para hoje. E nós pudemos experimentar um pouquinho o que é ficar na presença do Senhor e não ver o tempo passar. Estava maravilhoso. Estava maravilhoso. Voltando. No 9. Olha só, Tiago é demais. Olha o que ele fala aqui no 9, gente. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os consolará numa posição de honra. Bem? Colocar para fora, né? Colocar para fora a tristeza. Quando se está num estado de tristeza muito intenso, as pessoas chamam isso de depressão. Se tu conseguir colocar isso aos pés do Senhor, se humilhar, Ele vai te colocar numa posição de honra. Quer dizer que Ele te tira dessa posição de humilhação e te consola. E Ele, com o amor dele, vai preencher aquele vazio do teu coração, vai tirar aquela tristeza e vai te encher de alegria. E a alegria que só é conseguida na presença dele. Amém. Só Ele. No 11. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Nossa! Tiago é incrível, né? Aqui Tiago fala sobre não tá julgando os irmãos. A gente não sabe da vida deles, a gente não tem como fazer esse julgamento. O único que vai poder fazer esse julgamento é Deus. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor, o consolo a cada uma delas. Na própria palavra diz que vinde a mim assim como estás, e o Espírito vai te transformar. Nós não temos que julgar. Mas o irmão isso, o irmão aquilo. Não. As portas da igreja sempre vão estar abertas. Nós sempre vamos receber as pessoas. E a igreja é como se fosse um hospital. O próprio Jesus disse que enquanto ele estava sentado na casa de Mateus, junto com outros cobradores de impostos e pessoas que eram tidas como, naquela época, a escória da comunidade, ele mesmo disse: eu não vim para os sarados, eu vim para aqueles que precisam cura. E não cabe a nós estarmos julgando a situação das pessoas, cabe a nós estender a mão como Cristo fez e convidá-los a conhecer esse Deus que salva, que liberta, que livra, que perdoa, que ama. Amém? Amém. Verso 13. Agora escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã?
pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Amém, irmão? A gente tem essa, digamos, mania, né, de dizer que eu vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas no verso seguinte ali diz que o que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Nós temos o costume de dizer: eu vou fazer tal coisa amanhã. E a gente lembra que o amanhã a Deus pertence, né? Então, na própria palavra, o Senhor já disse que a gente tem que manter a casa arrumada. O que é a casa arrumada? Estar com todos os relacionamentos em dia e não ter nenhuma desavença com nenhum familiar, ou nenhum amigo, ou irmão, ou coisa desse tipo, porque o amanhã a Deus pertence. Na própria palavra diz: se Deus quiser, estaremos vivos amanhã e faremos isso ou aquilo. Se Deus disser que o nosso tempo aqui na Terra acabou, acabou. Não tem mais o que ninguém possa fazer. Então, e na própria palavra também diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, também está pecando. Irmãos, a gente não pode viver nem de passado, nem esperando pelo futuro. Tu tem que viver o hoje. O teu fruto tem que ser dado hoje, agora. Agora tem que ser dado o teu fruto. Aproveita os momentos que tu tem, a tua realidade que é hoje. Não é o que passou, já passou. Não volta mais. O futuro, Deus pertence, a gente não sabe o que vai ser amanhã. E é por isso que o dia de hoje chama presente. Ele é um presente. E a gente tem que desfrutar desse presente diariamente. Amanhã ainda não veio. E o ontem já passou. Aquilo que a gente fez ontem, sim, a gente pode corrigir se a gente fez alguma coisa errada. Agora, se preocupar com o amanhã, se preocupar muito com o amanhã, também não adianta, porque daqui a pouco nós vamos ter os nossos planos frustrados. Tudo aquilo que a gente esperava que fosse acontecer não acontece e a gente se frustra. Por isso que a gente tem que viver o presente, que é a dádiva que o Senhor nos dá todos os dias. A Bíblia nos relata que cada dia tem o seu problema. Não acumule o problema de um dia para o outro. Então, viva o seu dia e viva bem com o Senhor. Já estamos lá no capítulo 5. Olha só que maravilha. Quem está gostando, bota um certinho aí. O irmão já liberou aqui orar para nós, gente. Vamos fazer uma vigília aqui. Amém, irmãos? Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Quem gostou, bota certinho. Bota um oizinho. Está bom. Tiago é forte mesmo. Capítulo 5. Vai, agora vem mais. Aí. Faz o chicote do Senhor. Agora, ricos, escutem. Chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem. E essa ferrugem será testemunha contra você e como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo
e prazeres aqui na terra, e então estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Essa palavra é muito forte, porque aqui diz, claro, né, se refere às pessoas que têm um pouco mais de riqueza. Essa riqueza que a gente poderia contabilizar, que seria um pouco mais de dinheiro. É interessante porque aqui fala que o seu ouro e a sua prata terão ferrugem. A gente sabe que ouro e prata não enferrujam, mas isso é uma expressão que era usada naquela época. Era uma expressão popular para dizer que vai se perder. Até aquilo que normalmente não se perderia vai ser corroído pela ferrugem e não vai mais ter valor, vai perder o valor. Também fala sobre pagar o salário. Pagar o salário seria contra a lei de Moisés, não pagar o salário àquele trabalhador. Naquela época, todo trabalhador diarista ele tinha que receber o seu próprio salário naquele mesmo dia. E não pagar o salário seria contra a lei de Moisés. Então, isso também acabaria sendo um pecado, não pagar o que é o justo para cada um dos seus trabalhadores. E mais adiante, ele ainda fala sobre a questão dos inocentes. Vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. Isso é muito forte porque eu acredito na justiça do Senhor. E nenhuma morte inocente ficará impune em momento nenhum. Não importa se foi lá naquela época ou se acontece agora, na atualidade. E Tiago fala sobre isso, a gente não entende se ele fala para as pessoas que não eram cristãs ou até mesmo para os cristãos. Tiago se refere ao amor ao dinheiro, ao amor à riqueza. A gente entende que não há problema em tu ter dinheiro. O problema do mundo, e na atualidade também, já era naquela época e ainda continua sendo, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo pecado. E isso a gente vê muito, cada vez mais na atualidade, as pessoas com esses ritos de ostentação. Qualquer coisinha tá tirando foto, postando no Face, tira foto. A gente mora na praia, né, pessoal? A gente é aqui de Tramandaí, então a gente tem a possibilidade de ir na beira-mar. E a gente observa as pessoas tirando foto e postando no Face, aquele sorriso lindo, maravilhoso, mas quando volta para casa a felicidade parece que acabou. É só uma coisa para mostrar para os outros. Porque hoje a gente vê, a gente sente isso, que parece que tu é validado por aquilo que tu tem, não por aquilo que tu é. E nós como cristãos a gente entende que é o contrário. Quanto mais parecido com Jesus eu for, mais rico eu serei. Eu tenho que ser rico em sabedoria, rico em bondade, rico em longanimidade. Isso é ser uma pessoa rica. O quanto eu recebo no final do mês é um detalhe. Mas a sabedoria de como eu administro aquilo que recebo também é importante. A Bíblia fala sobre não adorar dois deuses. O Deus do dinheiro, ele tem um nome chamado Mamon. Então, se tu está adorando dois deuses, está errado. A gente só tem um Deus. É aquele que nos ama
Esse sim você tem que adorar. E todas as coisas serão acrescentadas. Não precisa adorar o dinheiro, mamon. Adore somente a Deus. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que os pássaros precisam. As folhas, as árvores. As flores do campo, né? As flores do campo. As flores do campo são ornamentadas seriam com vestes mais lindas do que as de Salomão. E, no entanto, amanhã o sol bate nelas e tudo se vai. O que fala aqui, o que o Tiago quis se referir é essa questão do amor ao dinheiro. Nós entendemos que Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. E não existe dinheiro no céu. Não tem como a gente comprar a nossa salvação. Ela não tem preço. É diferente de valor. O valor da nossa salvação é o amor que nós temos a Deus. Por isso que nós não podemos ter amor ao dinheiro, porque nós não podemos ter dois deuses. Ou nós amamos a Deus e desapegamos as coisas materiais, ou nós amamos o mundo e aquilo que ele oferece. Então, uma coisa vai de contra a outra. E quando a gente entende que se a gente se desapega das coisas materiais, é como se elas como a gente diz, não reproduzem, como se elas aumentassem. Quanto mais desapego tu tem ao dinheiro, quanto mais tu doa, ou tu te desprende daquilo que é material, mais Deus te abençoa. Isso não é uma barganha, tá, gente? Não é questão de ganhar, Senhor, se eu der o meu dízimo, tu vai me abençoar. Não existe barganha. Deus não trabalha com barganha. É o teu sentimento. Então, eu vou dar o dízimo na igreja para abençoar a igreja. Para abençoar a igreja tem como função comunitária abençoar a comunidade. E ela precisa fazer isso através dos membros. Então, se eu abro mão de alguma coisa que eu tenho em favor de outra pessoa, eu desapego daquilo ali, Deus vai ver o meu coração e vai acabar me abençoando infinitamente mais. Amém, irmãos. Tá boa a nossa conversa aqui. Vamos até o fim, né? Estamos aqui no capítulo 5, já estamos ali no verso 7, que é os conselhos. Quais são os conselhos aí que Tiago deixou para nós, né? Vamos dar uma olhada? Verso 7. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Olha os frutos. Ele espera pacientemente pela chuva do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Amém. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Tiago já tinha naquela época a esperança de que o Senhor voltaria logo. Faz 2000 anos que nós esperamos a volta do Senhor e confiamos nisso, cremos nisso. E é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós continuamos pregando a palavra, tudo aquilo que Ele deixou para nós, porque nós cremos que Ele vai voltar e vai nos levar. Amém. 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência no momento de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou.
porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Ah, sim, Jó. Aqueles que conhecem a história de Jó sabem que é mais que paciência, é muito mais que paciência. É confiança, é respeito, é amor. Jó, em momento nenhum, ele blasfemou contra o Senhor diante de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E é praticamente uma reviravolta. Os amigos olhavam para ele e pensavam: mas tu pecou, tu tá sofrendo tudo isso porque tu pecou. E Jó se manteve firme e no final ainda deu uma lição para os amigos dele, porque ele disse que ele não tinha pecado e que ele se mantinha firme na convicção dele. É muito mais do que só paciência, é confiança. Não apareceu para te perguntar, irmão. Acho que para mim não apareceu. Não apareceu aqui para mim. Amém, irmãos? A gente parou aqui no 12, né? Seguindo aí nos conselhos. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. Isso é muito forte. A própria palavra de Deus diz que a gente é aquela máxima que a gente diz: é sim, sim ou não, não. Nós não devemos estar brincando com esse tipo de coisa. E temos que aprender também a dizer não em algumas situações. Porque se eu disser sim e isso vai me prejudicar, isso também não é bom. Então, eu entendi que a gente nunca vai conseguir agradar a todos. Se nem Jesus, que era perfeito, era a personificação da perfeição em tudo, não agradou a todos. Nós, réis mortais, também não podemos ter essa empáfia de querer agradar todo mundo. E a gente tem que sim aprender a dizer não em algumas situações. Alguém chega pra ti e pede alguma coisa e tu, não, tem que aprender a dizer não, fulano, eu não posso fazer. Vamos fazer tal coisa? Não, isso não, eu não compactuo mais dessas coisas a respeito do mundo. Eu prefiro não participar. Mas vamos numa festa, vamos num lugar? Não vou. Não precisa mentir, não precisa desconversar, nem prometer que vai e depois não ir. Não, diga. Não vou. Amém. Verso 13. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Nossa, nós estávamos falando a respeito disso antes de começar o programa, e é verdade. Muitas pessoas já vivenciaram isso e puderam sentir o poder de Deus. A oração de uma pessoa, que nem a gente diz, a oração do justo tem muito poder. A palavra que é lançada tem muito poder. Então, irmãos, cuidem muito com aquilo que vocês, a gente diz, vocês professam, aquilo que sai da tua boca.
Porque uma palavra tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Mães, cuidem muito com aquilo que vocês dizem para os seus filhos. Uma mãe que chama um filho de preguiçoso, ou pestinha, ou alguma outra palavra pejorativa, ela está lançando uma maldição sobre o próprio filho. A mãe que fala que uma filha é desajeitada, preguiçosa, está lançando palavras de maldição sobre a vida da filha e ela está amaldiçoando o futuro da própria filha. Então, pais, cuidem muito com aquilo que vocês estão profetizando sobre a vida dos filhos de vocês. Por mais que vocês tentem corrigir, procurem fazer isso da maneira correta, utilizando palavras que sejam de edificação e não uma palavra de menosprezo. E isso tem muita força na vida de uma pessoa. Isso acaba colocando bloqueios sobre a vida daquela criança e ela vai ou desenvolver medos, receios ou outras coisas que vão prejudicar o desenvolvimento dela no futuro. Sim. Verso 17. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Aqui, Tiago cita Elias. Elias foi um profeta que viveu uma época muito difícil e ele afrontou Jezabel. E tinha lá seus 450 adoradores de Baal. E Elias, com o poder da palavra dele, fez descer fogo do céu. Isso é uma coisa extraordinária. Esse já é um exemplo claro de que Deus passou para nós essa governança. Sim. De poder fazer essas coisas. E está até hoje. Basta a gente ter fé. Hoje eu ainda estava ouvindo uma palavra em que as pessoas querem muitos sinais. Mas se Deus não fizer tal sinal, eu não vou acreditar. Gente, nós somos o sinal. Essa geração é o sinal. Muitas coisas já estão acontecendo. Nós estamos vendo as coisas acontecerem. E as pessoas ainda querem mais sinais para quê? Tá tudo muito claro. Nós não precisamos de mais sinais. Nós temos é que tomar posse, cada um, da sua bênção. Ter bem claro a sua identidade de filho amado, governante da própria vida e acreditar. Amém. Verso 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembre disso. Quem fez um pecador voltar do seu mau caminho salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Amém. Na palavra do Senhor diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende e volta aos caminhos do Senhor. Então, imagina a felicidade. Os anjos cantam hinos quando um pecador se arrepende. E também diz que aquele que salvar o outro da morte também salva a si mesmo. É muito gratificante a gente poder levar a palavra do Senhor e explicar as coisas do Senhor para as pessoas e abrir o entendimento e que as pessoas consigam perceber a diferença entre aqueles que adoram o mundo e aqueles que adoram a vida com o Senhor.
uma vida com comunhão, um relacionamento com o Senhor. Quem tem um relacionamento muito próximo com Deus e entende o que é isso, não abre. É isso aí. Amém, irmãos? A gente finalizou aqui em Tiago, mas eu não posso deixar de voltar um pouquinho aqui até Mateus, no capítulo 5, e ler essa parte aqui que eu acho maravilhosa, que é o Sermão da Montanha, que eu acho que é tudo onde tudo começou. Mateus 5 diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém. Amém. Aqui Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Algumas traduções falam em felizes, como é essa nova tradução da linguagem de hoje, mas algumas outras, como acho que acredito que seja Almeida, fala bem-aventurados. Bem-aventurados são muitas pessoas, muitos que vivem os caminhos do Senhor. Amém. Uma mensagem a gente está lendo aqui. Algum irmão colocou aqui para nós, eu não sei quem, mas nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus, com certeza. Ele é o soberano e Ele vai continuar sendo, com a gente ou sem, porque é tudo para Ele, é tudo por Ele, tudo diz respeito a Ele. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Foi para isso que Ele nos fez. Nós temos uma vida, nós precisamos trabalhar para ter o nosso sustento, mas tudo o que fazemos é para a honra e glória do Senhor. É tudo para Ele, por Ele, e tudo vem dele. Amém. Amém.
É interessante aqui que Mateus fala sobre o sal, e eu não sei se os irmãos conseguem entender a importância do sal para a humanidade. O sal, ele serve para dar tempero à comida, ele serve para conservar a comida, ele serve para curar feridas, para várias coisas. Mas uma coisa interessante é que ele diz aqui que o sal, quando deixa de ser sal, não serve para mais nada. Ele é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. O sal, quando ele não serve para consumo, ele serve para ser lançado em países onde existe nevasca. Eles colocam sal no chão para derreter a neve. E as pessoas passam por cima desse sal. Esse é o sal que deixou de ter sabor, que deixou de fazer a diferença. E ele não serve mais para consumo. Então ele vai ser pisado pelas outras pessoas. E isso para mim é muito forte. Porque não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para que nós possamos adorá-lo e tenhamos uma vida boa, uma vida em comunhão com Ele, não para sermos pisados ou pisoteados pelos outros. Amém. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Se a gente levar em conta por que estamos hoje aqui, por que existimos, não é? Se você for pensar que entre 400 mil espermatozoides, você foi o vencedor, que chegou na frente, que está no mundo hoje. E só se você está em casa hoje, ou no trabalho, puxa o ar até o final. Puxa o ar e solta devagar. Esse é o fôlego de vida. Só por isso, a gente já tem que cair de joelho e já agradecer a Deus. Por Ele ter me dado esse fôlego de vida no dia de hoje. Por Ele ter me acordado hoje cedo. Ter me mantido acordado até agora. Para que eu pudesse vir aqui. Estamos encerrando, irmãos. Quer falar mais uma coisa? Eu só gostaria de acrescentar que tudo coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor. Amém. E todos foram criados com um propósito. Cada pessoa Deus criou e já tinha planejado isso. Ninguém como a gente diz comumente, fio de cadeira. Todos vieram a este mundo com um propósito. Só que algumas pessoas não descobrem o seu propósito. E isso acaba se perdendo. E eu me entristeço por conta disso. Eu gostaria que muitas pessoas pudessem ouvir mais a palavra do Senhor, entender o que ela diz e entender o que elas vieram fazer aqui. Muitas pessoas acham que estão no mundo a passeio. E eu acredito que não. Todos nós temos uma missão. E tem algumas perguntas. Hoje de manhã eu vi eu participo de vários grupos, né? E tem um grupo que é um grupo agora do Permita-se, uma participante colocou ali que ela se faz algumas perguntas todos os dias. E eu achei aquilo fantástico. E ela se pergunta, por que a gente deve comer melhor? Para ter uma vida melhor. Por que a gente deve fazer exercícios? Para manter o corpo mais forte. Por que a gente deve orar? Para manter um relacionamento com Deus. Então, são algumas perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos para entender qual o nosso objetivo aqui. Todos temos uma missão a cumprir. Você trabalha com tal coisa, o Henrique falou ali, você é motorista. Por que você está nesse trabalho? Você é diarista. Por que você está nesse trabalho? Você é carpinteiro, pintor, pedreiro, o que for, programador, N tipos de profissões. Eu sou professora.
eu acho que eu nasci para ensinar. E, por enquanto, é o que eu estou fazendo. Eu estou professora. Se Deus olhar para mim e mandar fazer outra coisa, eu vou fazer aquilo que Ele mandar. Porque nós somos vasos. Estamos disponíveis para o Senhor. Para aquilo que Ele mandar a gente fazer. E muitas pessoas eu acho que elas estão desconectadas do Senhor e elas não entenderam para que elas vieram a esse mundo. E elas ainda não têm definido a sua identidade. Quando a pessoa define quem ela é, que nós somos todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então nós somos a imagem da perfeição. Deus é perfeito e Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Nós somos perfeitos. Uns mais altos, uns mais baixos, uns mais gordos, uns mais magros, uns crespos, uns lisos, uns mais brancos, uns mais escuros. Mas todos nós somos a imagem da perfeição, assim como somos. Quando a pessoa se aceita e entende quem ela é, e entende que Deus a fez com um propósito, e entende o seu propósito, tudo tão muito diferente. Que cada um dos irmãos que estejam nos escutando hoje entenda e possa orar e que Deus possa abrir o entendimento e o discernimento de cada um e revelar o propósito a que cada um veio. A gente não é... buscamos a perfeição porque temos Cristo como nosso modelo. Ele foi perfeito. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é perfeito. E buscamos a perfeição. Só que a palavra perfeição significa feito até o final. É aquilo que está completado. Então, a busca pela perfeição é uma busca constante. Nós buscamos todos os dias ser um pouco melhor. Hoje eu busco ser melhor do que aquilo que eu já fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que aquilo que eu já fui hoje. E a busca pela perfeição é uma busca constante. E temos Cristo como nosso modelo. Amém. Amém. Perfeito. Feito até o final. Perfeito. A gente agradece o espaço aqui na Rádio Origem Web e também agora com a Web TV, né? Oh, que legal. Olha só. Deus está no comando aqui, irmão. Ele vai fazer crescer muito essa nossa audiência. Vai chegar muito longe ainda. Mais do que já está. Amém? Agradecemos também aí a Igreja Cruzada, o pastor Michel, não pôde estar hoje aqui, mas, enfim, estamos aí representando. Espero que tenham gostado. Vamos orar então para nos despedir. E domingo culto horário às 20 horas. Quinta-feira também tem culto às 20 horas. Então, se quiser aparecer lá na igreja, Nova Tramandaí, Igreja Cruzada. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Senhor, por este momento, por poucas palavras que conseguimos lançar para esses ouvintes da Web Rádio Origem, que possa estar chegando até os corações deles, que possam dormir pensando no que foi dito aqui, Senhor, que possam dormir com um sorriso no rosto, que diz quando a gente dorme com um sorriso no rosto, a gente sonha coisas boas. Não sei se vocês sabem, e vocês acordam sorrindo também. Que Deus possa tocar no coração de cada um. Se você está enfermo, que essa palavra possa chegar até você. E que a cura venha de imediato, porque Deus, Ele trabalha assim. É na hora com Ele. Oh, Jesus. Não sei para quem que foi essa palavra, Senhor, mas sei que trata-se de estar curado neste momento. Obrigado, Senhor. Sabemos que Tu és santo, é o Rei dos Reis. Queremos cada vez te servir mais, estar sempre nos Teus caminhos,
Nos cuide, Senhor. Coloca os teus anjos ao nosso redor. Não deixe que nos desviamos dos teus caminhos, Senhor. Que queremos realmente te seguir, meu Deus. Nos abençoe a cada dia. Abençoa a nossa congregação. Abençoa, Senhor, a Web Rádio Origem. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. Inicia-se agora o programa. Este é um oferecimento da Cruzada, a Igreja da Nova Tramandaí, localizado na Avenida Minas Gerais 867, bairro Nova Tramandaí. Cultos nas quintas e domingos às 20 horas. E você é o nosso convidado especial.